O menisco é uma estrutura que se encontra entre o fêmur, que é o osso da coxa, e a tíbia, que é o osso da perna. É como se fosse uma borrachinha, um amortecedor, que vai justamente absorver o impacto à medida que a pessoa está se locomovendo. O grande problema é que essa borracha, o menisco, ele pode rasgar. Quando a gente tem uma lesão do menisco, é muito comum que o paciente evolua com dor, com inchaço, com uma sensação de que alguma coisa está errada dentro do joelho. E essa sensação, na maioria das vezes, vai se intensificar à medida que ele roda a perna para um lado ou para o outro. A lesão do menisco ela acaba sendo muito incapacitante, porque de certa forma o teu amortecedor deixa de funcionar adequadamente. Basicamente, a gente tem dois tipos de lesão do menisco: a lesão degenerativa e a lesão traumática. E por que é importante a gente entender a diferença entre esses tipos de lesão? Porque o tipo de lesão vai definir como a gente vai tratar. Sabe aquela história, pô, doutor Diego, meu amigo operou o menisco, por que eu não vou ter que operar? É por causa disso, porque cada tipo de lesão do menisco tem uma conduta diferente. A lesão degenerativa do menisco é aquela lesão que acaba acontecendo no paciente um pouquinho mais velho. Quando eu digo mais velho, eu estou falando do paciente de 30, 40, 50 anos. É o corredor. Sabe aquela pessoa que resolve começar a fazer provas de corrida de 5, 10 quilômetros, dar um trote 2, 3 vezes na semana? Essa pessoa pode ter um joelho completamente saudável, mas não adianta, esse amortecedor não é mais como era quando ela tinha 15, 20 anos. Então, a borrachinha começa a falhar. Ela pode fibrilar, ela pode esfiapar, ela começa a se degenerar. E isso causa sintomas também. A lesão traumática quase sempre vai acabar acometendo pacientes mais jovens. É o caso, por exemplo, de um jogador de futebol. Ele está bem, ele está saudável, o joelho está funcional, mas ele estava lá numa disputa de bola, teve um entorse do joelho e esse entorse acabou gerando uma lesão aguda, abrupta, mais agressiva. A lesão traumática, ela acaba sendo mais instável, então ela provoca os sintomas de uma forma mais imediata, incomoda mais o paciente. É menos funcional. Na maioria das vezes, o paciente procura ajuda muito mais rápido quando tem esse tipo de lesão. O tratamento da lesão do menisco, principalmente quando discutido entre leigos, gera uma certa discórdia. Porque tem um amigo que fala que o médico falou que não precisava operar. Tem um amigo que fala que o médico falou que precisava operar. Os que falam que precisava operar, um fala que pode pisar, outro fala que não pode pisar. O tratamento muda muito de acordo com essas características da lesão. É por isso que é tão importante entender quem está tendo a lesão, com que modalidade esportiva isso aconteceu e principalmente qual o tipo da lesão, que geralmente a gente vai conseguir entender melhor com o exame da ressonância magnética. De uma forma muito simplista, as lesões degenerativas elas são tratadas de forma conservadora. Conservador significa não cirúrgico. É a reabilitação, é uma boa fisioterapia, uma boa academia, um bom ganho de massa muscular. Imagina que o menisco é um amortecedor, mas ele tem um amortecedor secundário, que são os músculos que estão ao redor do joelho. Se você fortalecer o músculo que está ao redor do joelho, esse amortecedor que está mais machucadinho, digamos que a gente tira um pouquinho da responsabilidade dele. E dessa forma, os sintomas acabam diminuindo. Já a lesão traumática, na maioria das vezes, cursa com características de uma lesão instável. E como uma lesão instável, a gente acredita que aquilo não vai conseguir grudar, que não vai conseguir voltar ao normal. E a gente está falando de uma pessoa jovem e que faz atividade física de impacto, de rotação. A gente fala que é o movimento do pivô. Essa pessoa, na maioria das vezes, precisa ser operada. E aquele caso clássico que a gente vê na televisão do jogador de futebol que teve uma lesão do menisco e no dia seguinte já foi operado. Na maioria das vezes, o que é feito? É feito uma artroscopia, ou seja, uma cirurgia por vídeo, aonde a gente retira o pedacinho do menisco que está rasgado. Isso se chama menissectomia parcial. Só que hoje, cada vez mais a gente tenta salvar o menisco. Então, se aquele menisco rasgado ele é estável, é uma lesão que não é tão antiga, a gente tem condições para costurar ele, a gente vai fazer o que a gente chama de sutura do menisco, que nada mais é do que dar pontos entre as bordas rasgadas daquele menisco para favorecer, para ajudar que aquela estrutura cicatrize. Dessa maneira, a gente consegue preservar o menisco com suas características originais, com a mesma anatomia que ele sempre teve.
A grande diferença quando o paciente é submetido a uma cirurgia para tratar o menisco está no pós-operatório. Porque quando a gente faz a meniscectomia, quando a gente retira o pedacinho que está doente, em tese não tem nada que impeça do paciente sair da cirurgia andando. É totalmente o contrário do que acontece quando a gente faz a sutura, quando a gente costura o menisco. Se eu estou costurando, eu preciso manter aquela estabilidade, eu preciso manter a proteção da região aonde eu costurei. E por essa razão, eu acabo deixando o paciente sem pisar, usando muletas, uma bengala, mas de alguma forma protegendo a articulação. Bom, se você gostou do nosso vídeo, se você se identifica com esse problema, obviamente não deixe de procurar o seu ortopedista, né? Você tem que tratar de uma forma bastante adequada, visto que pode ser até que você precise de uma cirurgia. Mas se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curtir, não deixe de nos seguir e de nos procurar aí nas redes sociais.